Minutos de Fama especial BBB 24. Oferecimento Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Bonsex, todo mundo pode, todo mundo usa. Entrando no ar mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 24. Nesse programa a gente vai falar sobre a eliminação do Lucas Pisani. Ele foi o terceiro participante a deixar o confinamento, o terceiro participante a sair nesse modo turbo, né? O programa já começou bastante animado, já começou com muitas dinâmicas. Hoje, né, como o Tadeu disse no programa de ontem, seria o primeiro eliminado se o calendário do BBB estivesse seguindo aí as ordens normais, mas com esse modo turbo, com essa agitação toda desse início de temporada, hoje a gente vai falar então sobre o terceiro eliminado, sobre o Lucas. Ele saiu da casa, gente, com 8,35% dos votos. Lembrando que o pessoal de casa votou para quem deveria ficar na casa, né? O pessoal de casa escolheu quem deveria continuar no jogo e não quem deveria sair. Então o Lucas, como ele teve menos votos, 8,35%, ele foi então o eliminado da noite de ontem. Teve também, gente, nesse paredão triplo, a Beatriz. Ela ficou com 28,44% dos votos e, claro, não foi surpresa para ninguém, né? A gente já tinha visto um resultado assim um pouco próximo no paredão anterior. Em terceiro lugar aí ficou o Davi. Ele foi o mais votado. O pessoal votou bastante para que ele continuasse no jogo e ele teve, gente, 63,21% dos votos. Como eu falei, esse número ele não foi um número surpresa. A gente já esperava que o Davi fosse ter um número, né, um percentual bastante elevado de votos. O público tá gostando do Davi, o público tá gostando da maneira como ele está jogando e ele teve então esse número aí bastante alto, né? Isso é muito importante. Nesse começo de jogo, ter esse tipo de aceitação é muito importante e vai pesar muito. Ao todo, gente, na noite de ontem foram computados 30.611.247 votos. Foi a maior votação dessa temporada até agora, não é isso? E claro, o pessoal tá votando bastante, lembrando que tem aquele voto único e tem também os votos das torcidas, ou seja, a coisa tá indo muito bem, né? Então, toda essa agitação, todo esse dinamismo, a gente tá gostando muito e o público tá respondendo bastante. Pra gente poder falar sobre a saída do Lucas ontem, eu queria citar aqui um pouquinho do discurso do Tadeu, né? No discurso do Tadeu, no discurso da eliminação, ele deixou muito clara a questão sobre a perda de tempo dentro do jogo e também sobre o posicionamento, porque não adianta nada esperar o ao vivo, não adianta nada esperar certas dinâmicas, certos momentos para se posicionar. O Big Brother é um jogo onde a todo instante o participante tem que se posicionar, o participante tem que falar, tem que colocar suas ideias para fora e isso a gente não percebeu muito com o Lucas, né? Principalmente durante aquelas conversas que ele tinha ali no quarto do líder, naquelas conversas que ele participou com o Rodriguinho, com o Nizam. Eu acho que ele poderia ter colocado o ponto de vista dele, o fato dele se anular, e depois ele explicou isso na entrevista da eliminação para o Tadeu, o fato dele se anular pesou bastante no jogo, porque a gente começa a ver o participante, quando ele se anula, como se ele fosse uma planta. Mas, né, jogo é jogo, quem tá dentro da casa que sabe o que tá acontecendo. A saída do Lucas foi uma saída assim bastante significativa, porque ele abraçou todo mundo, aquela coisa toda do ritual, né? Ele, naquele momento ali, ele recebeu o carinho dos demais participantes, mesmo não tendo defendido as próprias ideias, não tendo brigado, né, por uma posição dentro do game. Eu acho que ele foi deixando mesmo o barco correr. Ele não fez inimizades, ele acabou se abraçando mesmo todo mundo ali, né, se despedindo de todo mundo, sem rancores, sem nada, e eu acho que isso é importante. Ainda só voltando aqui a falar sobre o discurso do Tadeu, teve uma outra parte também muito interessante que ele falou, que foi o seguinte: o participante que saísse na noite de ontem, no caso o Lucas Pisani, viu a oportunidade passar na sua frente, mas infelizmente não vai ter outra chance. Então o Lucas Pisani, ele tinha sim chance de ser um bom jogador, né? A gente viu aí no vídeo dele de apresentação, até mesmo dentro da casa, quando ele se apresentou, ele parecia ser um bom jogador, mas de repente tudo aquilo foi por água abaixo. Então, depois da eliminação dele,
depois que ele sai da casa, depois que ele passa pelo jardim, depois que ele se despede de todo mundo, ele foi pro estúdio conversar com o Tadeu Schmidt. E lá nessa conversa, ele falou que ele lembrava de ter participado de algumas conversas, como eu falei aqui, principalmente daquela conversa do Rodriguinho com o Nizam, onde eles estavam falando sobre o Davi, falando sobre o jogo. Também falaram sobre as mulheres, que foi aquelas falas ridículas do Rodriguinho sobre o corpo da Yasmin Brunet. Enfim, várias conversas ali. O Pisani, ele percebeu, né? O Tadeu até perguntou para ele, nesse caminho da saída da casa até aqui no estúdio, a sua ficha caiu? Em que momento que a sua ficha caiu? Você acha que você poderia ter feito algo diferente? E aí ele lembrou disso, que ele poderia ter se colocado mais, ele poderia não ter se anulado tanto dentro do jogo, né? Principalmente porque ele se anulando, ele dava mais força para os seus parceiros, que na verdade não são parceiros, são adversários, porque está todo mundo ali jogando, mas ele também não queria passar por cima, né? Não queria, assim, ele passou por cima dos seus valores, mas ele não queria passar por cima do relacionamento que ele estava tendo com os demais participantes ali dentro do quarto. Eu acho que na verdade ele ficou com medo mesmo de dar um passo à frente ou de se colocar, talvez com receio, achando que o Nizam fosse um jogador muito forte aqui fora, o próprio Rodriguinho também. Então acho que ele ficou ali meio sabonetando, como a gente costuma falar. Então eu acho que isso aí pesou bastante para essa eliminação do Lucas. Depois da saída dele, gente, na verdade, durante a saída dele, o Nizam já teve uma crise de choro muito forte e depois da saída a gente percebeu que novos rumos começaram a ser traçados dentro do jogo. A gente viu que o grupinho do Nizam está começando a se desfazer. Ele nessa madrugada teve uma conversa com o Rodriguinho e falou que o que ele tinha percebido, né, sobre esse fato do Lucas ter saído, sobre o grupinho estar se desarticulando. O Rodriguinho também falou, a partir de agora vamos ser só nós dois, você fecha comigo. Eu também acho que as meninas estão querendo pular fora, no caso as meninas, a Pitel e a Fernanda, né, que também conversaram de madrugada, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então assim, o Nizam, ele percebeu que o grupo dele realmente estava ali se desfazendo, não estava mais com aquela potência toda com a saída deles, até porque o grupinho do Nizam esperava que o Davi fosse sair, ou pelo menos a Beatriz, mas é aquele grande risco, né? O Davi já voltou de 2 paredões seguidos, né? O paredão passado e esse paredão de agora, ou seja, acho que ele não vai mais ser indicado para nenhum paredão, pelo menos nas próximas semanas, a não ser que aconteça uma coisa assim muito desastrosa, mas isso tudo só mostra o quanto ele está forte no jogo. Mas isso aí, essa volta dele é muito importante para a gente poder entender o que vai acontecer daqui para frente. Então a casa já começa a se separar, a casa já começa a formar subgrupos dentro dos grupos. Isso aí vai sim traçar os próximos, a próxima caminhada, né, os próximos rumos daqui para frente. Só para a gente falar um pouquinho aqui, na noite de ontem também estreou o Modo Stone, né, que é a empresa patrocinadora do prêmio, e que a partir de agora, a partir dessa edição, o eliminado é quem vai sortear, na verdade vai rodar uma roleta, teve um peão ali dentro, né, para poder rodar, o eliminado rodar, e dependendo da sorte ou não do eliminado, o valor do prêmio vai subindo. O valor do prêmio vai de 0 a 250 mil, isso dentro das rodadas ali com os eliminados. E por muita sorte, o Lucas Pisani rodando essa roleta ali, ele conseguiu, por sorte, o valor máximo de 250 mil reais. Então o jogo já começa com 250 mil reais. O pessoal da casa ficou sabendo também, porque aí entrou toda aquela atmosfera Modo Stone, nesse ano um pouquinho diferente, só um telão, mas o pessoal já ficou sabendo que o jogo agora começou de verdade. Então já está valendo 250 mil reais. Daqui para frente o prêmio só vai aumentar e isso aí também vai movimentando a casa, né? Porque afinal de contas ninguém lá dentro sabe que é o eliminado quem faz o Modo Stone girar. Depois disso tudo, teve banho de piscina. A Beatriz, ela havia prometido para os fãs que se ela voltasse para casa, né, na verdade, se ela não saísse, se ela continuasse no jogo, ela iria dar um pulo na piscina. O Davi também pulou na piscina e olha, gente, com esse calor que está aqui no Rio de Janeiro, a sensação térmica de, sei lá,
300 graus, não, 300 não, mas vamos dizer aí 50 e tantos, mas nada melhor do que um banho de piscina, principalmente durante a madrugada. Eles pularam na piscina, confraternizaram, e esse ato, esse gesto simbólico de pular na piscina mostra o quanto é importante essa troca que eles têm com o público, essa troca que eles têm com o pessoal de casa, uma maneira até de agradecer ao grande público por terem votado neles, né, para eles continuarem no jogo, por terem permitido que eles continuassem nessa disputa pelo prêmio milionário. Mas olha, gente, vou dizer uma coisa. O Big Brother tá correndo, tá tudo muito rápido, né? A partir de agora eu acho que a coisa vai voltar a ser como era antes, uma eliminação por semana, as dinâmicas e tudo, mas o mais importante de tudo, só ressaltando novamente o discurso do Tadeu, é a importância do posicionamento e a importância também do tempo. O tempo pra gente aqui fora que tá assistindo é diferente do tempo que corre lá dentro da casa, né? Então, lá dentro da casa, cada hora é muito importante, cada minuto é muito importante, cada minuto vale demais e não dá, a partir de agora, não dá mais para perder tempo com coisas pequenas lá no confinamento. É jogo, é correria, é tiro, porrada e bomba. Aliás, a gente está sentindo falta do tiro, porrada e bomba, né? Mas a gente vai falar disso agora na sequência. Mas então não dá pra gente perder tempo aqui fora e eles lá dentro da casa também não. Agora o jogo é pra valer. Eu falei do tiro, porrada e bomba porque na segunda-feira estreou o Sincerão, aquela dinâmica que tinha de lavagem de roupa suja, que era o nosso tiro, porrada e bomba da edição passada, que eu adorava, aquela gosma, depois aquela fumaçada toda colorida na cara dos participantes. Nessa edição não vai ter mais isso. O que eles fizeram, né, com essa dinâmica do Sincerão? O líder da semana junto com os emparedados da semana, eles vão para a parte externa da casa, eles foram lá pro jardim e lá rolou uma dinâmica naquele mesmo molde, né? De pegar a carinha, colar ali no alvo e, enfim, e falar sobre o que você acha sobre tal participante. Essa dinâmica foi dividida em 3 partes. Na primeira parte, eles falaram quem era o maior biscoiteiro e quem era a planta. Depois, na segunda fase, eles falaram quem deveria ganhar e quem deveria perder, né? Isso aí, o líder e os 3 emparedados. E também teve a formação do pódio de cada um, o que também deixou a gente bastante surpreso em algumas situações ali. É um começo de jogo, mas o pessoal já está bastante determinado em relação a essa questão do pódio. Então, assim, na minha opinião, eu senti falta de mais dinamismo. Eu acho que para aquela segunda-feira que a gente já estava acostumado com tiro e porrada e bomba, a gente já estava acostumado aí com uma coisa mais agitada, esse Sincerão não foi tão agitado. A Beatriz que levou tudo nas costas, porque ela, com esse impasse que ela teve aí junto com o Lucas, esse impasse deles dois, né, o Lucas Henrique, o Buda, esse impasse deles dois, esse estranhamento deles dois foi o que fez com que a Beatriz protagonizasse o quadro do Sincerão. Mas tirando a Beatriz, eu acho que foi tudo, nem o próprio Davi eu acho que me surpreendeu tanto, mas eu acho que se não for a Beatriz, né, se a Beatriz não estiver emparedada, como é que vai ser esse quadro? Será que vai ter a mesma empolgação que ela teve ali? Não sei. A gente só vai saber disso na próxima semana, mas eu acho que deixou muito a desejar. Com esse quadro, com o Sincerão, a gente só pôde entender o seguinte: continua a rivalidade entre a Beatriz e o Lucas Henrique, né, o Buda. Eles, apesar de terem conversado depois, ele falou pra ela que ele errou, que ele fez uma jogada ruim, pediu desculpas. Ela ficou assim meio cabreira com a situação toda, mas relevou, o jogo que segue. E também só serviu também essa dinâmica do Sincerão para poder reafirmar a briga entre o Davi e o Nizam, que também fizeram, entre aspas, as pazes, mas o Nizam ainda está muito com o pé atrás em relação ao Davi. Bom, isso tudo agora só o tempo vai dizer, né, gente? Porque tem muita coisa ainda que precisa ser acertada, tem muita coisa ainda em termos de produção, né, de dinâmica, que a gente ainda não conseguiu ver tanto resultado assim. Eu acho que só o tempo daqui pra frente que vai poder dizer, né, se foi bom ou se não foi. Ontem também teve a estreia do quadro, né, o Big Treta. Na verdade, eu acho que não foi estreia porque já teve em episódios anteriores, já teve uma demonstraçãozinha. Então, mas a grande estreia com vinheta do Big Treta, estrelado aí pelo Luiz Miranda, aconteceu na noite de ontem, que também não me empolgou em nada. Eu achei que foi bastante
bastante fraco, eu esperava mais. Ele continua na parte externa do Projac, ali bem na entrada. Eles fizeram um trailer fake, né, um trailer fictício, cenográfico, e aí ali ele fica assistindo ao programa e faz alguns comentários, umas coisas assim muito fracas, e a gente sente o quanto a gente falava, né, criticava e apontava alguns defeitos do Paulo Vieira, da Dani Calabresa, mas a gente está sentindo falta daquele humor apimentado, daquele humor ácido que a gente gosta de fazer também nas redes sociais. O Luiz Miranda é um excelente ator, é um ator assim incrível, com um grande potencial, mas eu acho que o roteiro desse Big Treta tá muito fraco. A ideia até pode ter sido muito interessante, não sei se daqui pra frente ele vai sair desse trailer, vai decolar, mas não dá, né, pra gente ficar assistindo Luiz Miranda, um grande ator sentado conversando com um figurante que só balança a cabeça, ou então com os dummies que não podem ter nenhum tipo de expressão facial, né, nenhum tipo de emoção, a gente não consegue ver nenhum tipo de emoção. Então é o Luiz Miranda praticamente ali sozinho. No programa de ontem teve ainda a participação do Maicon, o eliminado, o último eliminado, teve a participação, o penúltimo, na verdade, o primeiro eliminado, né? Porque teve o Maicon, a Thalita e agora o Pisani. Então, o Maicon, o primeiro eliminado, ele fez ali uma participação, como se fosse o chapeiro, né? O atendente ali daquele trailer, mas também uma coisa muito fraca. Eu acho que tá faltando empolgação, sim, tá faltando roteiro, sim, e tá faltando aquela coisa que a gente mais gosta mesmo do Big Brother, que é aquele temperinho, né? Aquela coisa de você poder falar, criticar, obviamente sem agredir ninguém, mas mandando o recado. Então acho que tá faltando isso. Vamos esperar na semana que vem para ver o que vai acontecer, ver se o Luiz Miranda vai sair dali, se o quadro vai ganhar um outro tipo de dinamismo, mas desse jeito que tá, não tá legal não. Infelizmente o programa de hoje está chegando ao fim. Foi bem rapidinho, né? Nessa quarta-feira o programa tá bem light, mas a madrugada foi agitada na casa. Eu acompanhei bastante, teve gente conversando, discutindo, teve conversas paralelas dentro dos quartos, os grupos, como eu falei, estão se desfazendo. Rodriguinho e Nizam conversaram na parte externa da casa, falaram que a partir de agora eles querem jogar entre eles em dupla, que não dá mais para confiar nos outros. Fernanda e Pitel já falaram que querem pular fora, que também é melhor elas jogarem sozinhas. Então assim, os grupos estão se desfazendo, agora a ficha deles está caindo, que o jogo realmente começou com essa saída do Pisani. A ficha caiu, então é hora de acordar, né? É uma hora muito importante. Lá no quarto Magia também, Vanessa e Yasmin conversaram a respeito de jogo, que isso é muito importante. Elas também estão tentando ali encontrar o nicho delas, né? O grupo delas, que ainda é bastante difícil, mas elas já conversaram sobre jogo, deixaram um pouco claro que a Alane vai ser o alvo delas nas próximas votações, porque ela anda perdendo muita estaleca, isso está incomodando bastante. Então assim, a gente ainda vai ver algumas tretas acontecendo. Falando só sobre a Fernanda e a Pitel, gente, elas são fortes, hein? Eu achei que elas fossem plantas. A Pitel eu acho bastante planta. A Fernanda não gosto muito dela, mas eu acho que dentro do jogo ela vai incomodar um pouquinho. Quem também promete incomodar um pouquinho é o Michel, viu? O Michel ontem teve uma conversa com o pessoal dele no quarto, ele já deixou ali bem claro que ele quer jogar, que ele não tá ali para brincar, apesar dele ser bastante observador, falar pouco, ele tá ali realmente na disputa pelo prêmio. E tem também aqueles outros jogadores que estão transitando entre grupos, como por exemplo o Vinícius, que ainda acho que não encontrou também o posicionamento dele, o Luigi também, que é um cara muito boa praça, muito animado, mas também tá ali brigando pelo prêmio. Então ele vai no quarto Gnomo, ele vai no quarto das fadas, ele vai no quarto Magia, ele tá na cozinha, ele tá em todo lugar, mas isso aí uma hora vai pesar, ele vai ter que escolher aí qual vai ser o grupo. Diferente das outras edições, essa edição não está sendo disputa de quarto por quarto, né? Como a gente já tinha falado, a disputa entre quartos das outras edições, a gente já tinha comentado isso aqui, não está sendo assim. Agora os participantes, até mesmo dentro do próprio quarto, estão criando seus subgrupos, estão percebendo as táticas, as logísticas, as jogabilidades. Então, gente, é ficar muito atento, porque tem muita emoção, e ainda nessa semana tem mais emoção ainda, porque na festa de hoje vai ter Léo Santana. Vou falar para vocês, a festa tá bem bacana, a gente já ficou sabendo aqui que vai ser mais uma festa impecável, vão ter, eu acho que algumas surpresas nessa festa. E na festa de sábado tem Valesca Popozuda e também Tati Quebra-Barraco junto com o DJ Malboro. Vai ser um grande baile funk que também promete. Então, gente,
vamos jogar, mas também vamos nos divertir, né? Porque eu adoro festa, eu acompanho, fico de madrugada assistindo, independente se tem programa ou não, eu gosto muito das festas do BBB. Então, muitas emoções nos próximos dias e, claro, a gente sempre ligado aqui em tudo que acontece na casa mais vigiada e mais comentada do Brasil. Eu volto na semana que vem com o Eliminado da Semana ou a qualquer momento com notícias dos bastidores do Big Brother Brasil 24. A gente se vê, até lá!